Muita gente tem dúvida se uma faculdade EAD realmente funciona, principalmente quando a gente está falando sobre graduação. Nesse vídeo eu quero te mostrar como a minha faculdade, que é EAD, funciona por dentro, com base na minha experiência real. Oi, eu sou a Daniela Bless e eu comecei a fazer uma faculdade depois dos 30 anos. E criei esse canal para compartilhar a minha jornada real de uma estudante adulta. Aqui não tem fórmula mágica nem perfeita. É a experiência real de quem também está passando por esse caminho. Agora, em 2026, eu estou entrando no terceiro ano da graduação de administração e eu faço pela faculdade Uninter, que é 100% online. Sei que cada faculdade tem a sua própria dinâmica, mas eu quero mostrar aqui para vocês como que funciona a Uninter, que é a minha faculdade. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre faculdades, eu senti muita falta disso. Tanto que as coisas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu descobri só depois que eu entrei mesmo. Mas se eu tivesse visto antes de eu entrar, teria me ajudado muito mais. Apesar que eu decidi fazer pela Uninter justamente porque eu vi alguns vídeos falando muito bem dela. Então eu vou falar especificamente da minha experiência. O que funcionou para mim pode não funcionar para todo mundo, mas eu acho importante mostrar como que funciona na prática. Como eu falei, a faculdade é 100% online, mas tem algumas modalidades que você consegue fazer semi-presencial. E as aulas ficam todas disponíveis em uma plataforma onde você consegue baixar o aplicativo no celular ou pelo computador mesmo. Eu prefiro 1000 vezes pelo computador, por ser mais amplo, te dá mais facilidade para você fazer as coisas. Agora nós vamos para a tela do meu computador que eu quero te mostrar a estrutura por dentro da faculdade. Vamos lá? Aqui na tela, como vocês estão vendo, é exatamente o que acontece dentro de um ano na faculdade Uninter. Então, ela é dividida em 3 módulos, né? A gente começa aqui pelo módulo A, módulo B, módulo C. Dentro de cada módulo existe uma UFC, que é como se fosse um tema central ali daquele módulo. Dentro da UFC existem 2 fases, que é a fase 1 e a fase 2. E cada fase é bimestral, ou seja, você tem 2 meses para fazer as 2 disciplinas que tem dentro da fase. Então, existem 2 disciplinas dentro de cada fase e cada disciplina tem 6 aulas, 2 APOLs, uma prova objetiva e uma prova discursiva. Vamos passar aqui por cada ponto desse. Exemplo aqui, disciplina 1, disciplina 2, cada uma tem 6 aulas. Então, são 6 aulas dessa disciplina 1 e 2 APOL. O que é APOL? APOL são provas com consulta. Eles te dão a oportunidade de fazer uma prova com consulta. E você faz 2 APOLs de cada disciplina. Uma APOL é referente à aula 1, 2 e 3. E a segunda APOL é referente à aula 4, 5 e 6. Essas APOLs são provas objetivas, que são de alternativas, e são com consulta. Então, você pode ver a resposta nos PDFs, você pode procurar até no Google, na internet, o que for, para você ver as respostas dessas APOLs. E elas têm um peso de 15% da sua nota na sua média final. Ou seja, ela vale ali uma pontuação de 15 de 100. E isso ajuda muito no final da sua média, porque se você não for tão bem assim nas provas oficiais, né, que é as que a gente vai falar daqui a pouco, isso ajuda demais. E essas APOLs também tem uma outra finalidade, que é algo mais particular meu, que eles te dão a oportunidade de fazer 3 vezes, ou seja, se você não foi muito bem na primeira vez, você pode tentar mais 2 vezes, para você tirar a nota máxima ali, que é 100. Só que o que eu faço? Eu faço as 3 vezes, por mais que eu tenha tirado 100 já na primeira tentativa, eu faço as 3 vezes, porque depois que você faz as 3 vezes, você tem ali o gabarito, que você sabe, e a explicação daquela questão. Então, você pode usar essas APOLs para você estudar também nas suas provas finais. Então, eu uso mais essas APOLs para estudar para a prova final daquela disciplina. Só que as notas não são acumulativas. Se você tirou 100 na primeira, 90 na segunda, 30 na terceira, ela vai contar a nota maior ali, que vai ser 100. A mesma coisa, se você tirar a maior nota for 90 de todas as tentativas que você fez, a nota final vai ser 90. Aí nós vamos aqui para a prova objetiva, que é já considerada ali a prova das provas finais, que são 2, a objetiva e a discursiva, que são
essas aqui. A prova objetiva, ela também é de alternativa, ela é bem parecida com as APOLs, então a mesma aparência que tem das APOLs é dessa prova objetiva. O que muda é que você não pode ver de nenhuma forma com consulta, ela é totalmente sem consulta. Você consegue fazer ela online, só que você tem que deixar o seu microfone e a câmera ligado. Mas você também pode fazer no polo que você escolheu. Por mais que seja online, você está conectada a algum polo físico que você também pode ir lá fazer a prova, caso você não tenha um computador ou algo desse tipo. Porque a prova é recomendável que faça pelo computador, pelo celular. Eu nem sei se é possível, porque seria muito complicado fazer pelo celular. Por isso que tem o polo que te ajuda, que te apoia nesse quesito. Então, a prova objetiva é igualzinha à APOL. As questões da prova objetiva pode ser que venha igual das APOLs, mas nem sempre isso acontece, tá? É algo que é automático lá, eu não sei bem como funciona o sistema deles, mas muitas vezes vem igualzinha, por isso que eu gosto de estudar as APOLs e faço todas as tentativas das APOLs, porque tem uma grande chance daquelas questões cair na prova objetiva. Algo a mais da objetiva é que você também tem 10 questões, como na APOL, só que se você não tira 100 ali de primeira na prova objetiva, ela te dá a chance de fazer mais 2 questões. Então isso já me ajudou tanto, gente, tanto, porque às vezes eu tô fazendo a prova e errei 2. Aí ela me dá a chance de mais 2 questões, e eu acerto essas 2 questões, tirei 100. Olha que maravilha. E a prova objetiva tem um peso ali na sua média final de 30% da sua nota. Já que na prova discursiva, diferente da prova objetiva, ela não é de alternativas, e sim questões que você precisa escrever. E também você tem apenas uma tentativa para fazer essa prova. E essa prova tem 5 questões, só que dessas 5 questões você pode escolher somente 3 para responder. Você escolhe 3 perguntas para responder e responde aquelas 3. E essa prova tem um peso de 40% da sua nota no final. Então, de todas as provas, essa é muitas vezes a mais importante. E como experiência também ela é uma das mais difíceis, pelo menos para mim. Então, isso se repete em todas as outras disciplinas. Então, aqui temos, só recapitulando, temos o módulo A, uma UFC, fase 1, fase 2, em cada fase tem a disciplina 1 e 2, em cada disciplina tem 6 aulas, 2 APOLs, uma prova objetiva e uma discursiva. Aqui, o tempo de cada uma é bem tranquilo. Por exemplo, as 6 aulas e as 2 APOLs você tem que fazer dentro desses 2 meses que tem disponíveis, tanto a disciplina 1 e a 2. Então, você tem essa parte aqui toda, vamos dizer assim, para fazer nesses 2 meses. As provas, elas só são liberadas depois desses 2 meses. Só que você tem que ser bem, assim, organizada, aí que entra o meu papel aqui de ajudar vocês a se organizar nessa parte. Porque conforme você vai fazendo... Você tem essas aulas, por exemplo, começo do ano, você tem essas aulas aqui que você tem que fazer essas 12 aulas, no caso, né, contando as 2 disciplinas, mais as 4 APOLs nesses 2 meses. E depois é liberado 1 mês para você fazer a prova objetiva e a discursiva das 2 disciplinas. Só que o que acontece, que é aí que muita gente erra, é que quando é liberada essas provas aqui, já é liberada das outras disciplinas, da fase 2, por exemplo. Então, se você não cuidar de fazer isso daqui no tempo certo, você vai se atrapalhar um pouco para fazer essa daqui. Mas dá tudo certo no final. E temos ainda algumas coisas a mais que eu não sei se é específico do meu curso de administração, mas eu acredito que em outras graduações também acontece assim, não sei se é exatamente dessa forma, mas falando de administração, eu ainda tenho atividades complementares. Eu preciso fazer 80 horas dessas atividades complementares. Mas o que é essas atividades? É apenas você assistir algumas aulas que a própria faculdade disponibiliza. Tem umas que é paga, mas tem muitas que são gratuitas e são assuntos bem legais.
tanto assuntos que são da sua graduação, como não é também da sua graduação. Eu já assisti várias aulas que são referente ao curso de marketing, tem outros que é muito sobre negócios, que tá na minha área de administração. Então você fica bem assim à vontade para você escolher o que você quer assistir. Você ganha certificados, né, dessas aulas. E no final, você precisa, no período do seu curso ali, igual o meu é 4 anos, eu preciso entregar 80 horas assistida dessas aulas. E eles contabilizam através dos certificados que você ganha por essas aulas. Também trazendo aqui no contexto de administração, a partir do 2º ano começa também outras atividades, além das aulas, além das provas, além das atividades complementares, já complica um pouquinho a partir do 2º ano, que são as atividades extensionistas e as atividades práticas supervisionadas. Por que no curso isso é específico de administração? Porque no curso de administração na Uninter não tem TCC, não tem trabalho de conclusão de curso, então isso é específico de administração. Eu acredito que em outras graduações, em outros cursos devem ter sim TCC, mas em administração não tem na Uninter. Então, já que não tem TCC, a gente faz essas outras atividades, que são principalmente atividade prática supervisionada. E tem as atividades extensionistas que a gente também precisa fazer, mas que nada mais é do que trabalhos referente ali à matéria que você está fazendo, à disciplina que você está fazendo. Não é nada muito complexo, é algo bem simples, é só você assistir uma aula explicando como você deve fazer o trabalho, mas até o momento, né, que foi esse 2º ano que eu fiz em 2025, eu fiz todas essas atividades extensionistas e a prática supervisionada, e foi algo bem simples, não vi nada assim, uou, eu acho que se fosse TCC seria bem mais complicado, mas é aquilo, né, você tem várias atividades no lugar do TCC, que seria um trabalho, você tem várias atividades. Então, basicamente seria isso sobre essas atividades. E uma coisa muito legal que eu vi na Uninter, é que eu não sei se isso acontece em outras faculdades, é que no 1º ano a gente teve alunos veteranos ajudando os calouros, ou seja, os monitores. Ali, quando a gente entrou no 1º ano, os monitores, que são alunos veteranos, ajudavam a gente, os calouros, a fazer as APOLs. Então, eles corrigiam as APOLs pra gente. Antes da gente enviar, né, a prova ali, o resultado final, sempre tinha algum monitor disponível para corrigir, falar, olha, tem uma questão que tá errada, olha, a questão X tá errada. Então, eles não passam a resposta pra gente, eles só falam, tá errada. Então, a gente tem que mudar ali a questão, né, procurar de alguma outra forma ali a resposta correta das questões. Então, no 1º ano, é super tranquilo você tirar nota máxima ali nas APOLs. E isso traz muito senso, assim, de pertencimento. A gente não se sente sozinha, porque muitas pessoas têm entendimento de, online eu não vou ter amigos. Assim, eu acredito que no presencial, essa proximidade com pessoas é bem mais rápida, mais prática do que no online. Mas também eu não tive essa sensação de estar sozinha. Fora que existe um grupo no WhatsApp com todos os alunos, então até hoje, mesmo a gente entrando aí pro 3º ano, ainda hoje a gente se ajuda, a gente muitas vezes dá uns direcionamentos quanto à prova. Claro, a gente não passa a resposta de nada, que isso é proibido por lei, então a gente só direciona, tipo, estuda tal coisa, a minha prova caiu isso, caiu alguma referente a esse tema, então... E cada um cai uma prova diferente, então nem tem como passar a resposta, né? Mas a gente se ajuda muito nesse grupo de WhatsApp. E além disso, existe também a tutoria, que são os próprios professores que estão disponíveis ali na plataforma. Então, qualquer dúvida sobre aulas, sobre provas que acontecem ali depois, você pode muito bem mandar mensagem na tutoria e eles te ajudam ali, sempre muito bem solícitos ali pela tutoria. Muitas vezes eles já tiveram erros nas minhas provas, que eles falavam que uma questão minha estava errada e no final estava certa, eu questionava e eles arrumavam, assim, super tranquilos, super solícito em toda essa parte.
E é assim que funciona a minha faculdade, que é a Uninter, que é totalmente online. Se você se interessou por ela, se você está em dúvida, está procurando uma faculdade online para fazer, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link onde você pode entrar diretamente no site deles e procurar ali, saber, pesquisar ali qual a graduação combina mais com você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar um comentário. Deixe também outros temas que vocês gostariam de saber dessa vida de estudante adulta, faculdade depois dos 30, que eu quero muito ajudar vocês nisso. Isso me traz ideias para novos vídeos. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para que você não perca os outros vídeos que virão. Faculdade EAD funciona sim, mas precisa fazer sentido para sua realidade. Para mim esse formato funciona super bem, por isso eu quis mostrar aqui como que funciona uma faculdade EAD por dentro. Se esse vídeo te ajudou, fica por aqui, porque a nossa jornada continua nos próximos vídeos.